A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu vos desejo, da parte do Senhor, um ótimo dia. Que as bênçãos do Senhor venham repousar sobre a vida de cada um de vocês, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho também. E que a palavra do Senhor venha dar renovação, trazer renovação no viver de cada um, porque a palavra tem este poder, amém? Eu gostaria de estar trazendo aqui mais um pouquinho, mais um pedacinho desse pão celestial que é a palavra do Senhor, que vem nos alimentar neste dia, amém? Que se encontra no Evangelho no Evangelho de João, e se encontra lá no capítulo 8, e vamos ler do 1 ao 11, e que Deus venha falar aos nossos corações através dessa palavra. A palavra tem como título assim: a mulher adúltera. E diz a palavra: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós estáis sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Então aqui, meus amados, nós encontramos aqui uma palavra. Deus tem nos dado aqui uma palavra, no qual Jesus, acabando de descer do Monte das Oliveiras, como o versículo 1 tem nos mencionado, o povo vinha até com Jesus, e aqui nós vemos aqui os escribas e fariseus tentando achar ocasião para pegar Jesus, para acusá-lo, para acusá-lo contra a lei romana e contra a lei de Moisés. Então, eles estavam a todo momento querendo achar uma ocasião para acusar Jesus. E aqui eles trazem essa mulher aqui pega no ato de adultério. E
toma ela como posso dizer, uma ferramenta, né, de acusação, como motivo para pegar Jesus. E leva ela até Jesus e apresenta aquela mulher, expondo eles o pecado dela a muitos, dizendo que ela foi pega no ato de adultério. Então pergunta a Jesus o que faria com ela, como está aqui. E pondo ela no meio, disse-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada num próprio ato de adultério. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Muitas vezes é assim, meus amados. Muitos expõem a vergonha dos outros, os defeitos dos outros, os pecados dos outros. É o prazer, muitas vezes, de muitos expor. E também é o prazer de muitos acusar, não de ajudar. E aqui, os fariseus, eles tinham como vida passar aquela visão de pessoas perfeitas, de pessoas corretíssimas, que andavam conforme a lei, mas eles só professavam dos lábios para fora. Eles falavam da lei, conheciam a lei, mas não seguiam a lei. Eles não seguiam, não praticavam. É a mesma coisa que acontece hoje. Muitos falam, muitos pregam para fazer, muitos pregam a palavra de Deus, mas não estão andando conforme a prática. Muitos querem só falar pelo prazer de condenar. Muitos querem só falar pelo prazer das pessoas ver, e muitas vezes olhar: nossa, ele tá andando correto, ele está falando isso, ele pratica isso, mas muitas vezes não é. Está que nem fariseus, está que nem os escribas, só falando e não está praticando. E aqui a palavra do Senhor também nos diz: olha, na lei, no versículo 5, na lei nos mandou Moisés que tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dize? Isto dizia eles tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra elas. Amados, muitas vezes nós queremos só ver o pecado do nosso irmão, o pecado da nossa irmã, o pecado daquele que ainda se encontra lá no mundo, que necessita ser lançada a palavra, para que ele se converta e venha para Cristo. E muitas vezes nós só desferimos palavra, amados, para matar. Muitas vezes nós só queremos aplicar a lei de Moisés neles. Olha, tem que morrer. Olha, vai para o inferno. E não é assim, amados. A palavra fala aqui que nós temos que olhar para nós. Olhar para nós primeiro e corrigir os nossos erros, aquilo que nós estamos falhando perante o Senhor. Porque aqui Jesus fala: olha, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar, seja o primeiro a matar, seja o primeiro a condenar. Amados, quem somos nós para estar em posição de acusar, de julgar?
Mas muitas vezes nós nos colocamos na posição, nos achamos os perfeitos, e muitas vezes muitos vão se levantar para te acusar, muitos vão se levantar para dizer que você já está no inferno, que você já está condenada, que você já está condenado. Mas só que há um Deus que Ele nos perdoa, há um Deus que não tem pecado e que nos perdoa das nossas transgressões aqui, que conhece o nosso interior, que conhece a nossa vontade de mudar, o nosso desejo de mudança. Ainda que muitos se levantem para nos acusar, ainda que muitos se levantem para nos diferir pedras, há um Jesus que está sempre a nos perdoar e nos dar a oportunidade para andar numa nova vida. E aqui a palavra ainda vem falando: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, a nossa consciência nos acusa, amados. A nossa consciência nos acusa, como acusou desse daqui. Muitas vezes nós queremos passar uma imagem de corretos, uma imagem de santos, acusando o nosso irmão, sendo que nós não somos perfeitos. E aqui saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Começando pelos mais velhos. Muitas vezes é aqueles que estão há mais tempo na fé, amados. Vem deles. A acusação, a condenação vem desses. Que está muitas vezes mais tempo na casa do Senhor. Que se acha o dono da verdade, que se acha o santo. Vem a acusação. Mas Jesus, amados, Jesus é perdoador. Jesus, Ele nos perdoa. Se nós estivermos com o coração voltado a nos arrepender, nenhuma acusação vai nos matar. E aqui no versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ainda que se levante muitos para te acusar, ainda que se levante muitos para te condenar, não esqueça que há um Jesus, que com Ele está a verdade, que com Ele está o perdão. Amém? Que o nosso Deus venha falar o teu coração, e que os teus acusadores, amados, os teus acusadores, eles vão calar a boca quanto a isso que você está vivendo, quanto a isso que você está passando. Porque muitos, amados, que abrem a boca para te acusar, muitos estão piores que você. Ainda que tenha aparência de santo,
como os escribas e fariseus andavam. O próprio Jesus falava que eles eram sepulcro caiados, que por fora era todo bonito, mas por dentro era oco, amados. Então muitos assim, tem muitos querendo acusar, tem muitos querendo dar sentença para a tua vida, mas por dentro eles precisam ser restaurados. Por dentro eles precisam praticar isso aqui, amados. Que a palavra de Deus venha fazer o efeito necessário da tua vida. E que Deus, amados, venha estar sobre a tua vida. Saiba que Deus é um Deus perdoador. Que se a gente confessarmos os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus tem o poder de nos purificar e nos dar uma vida nova. Que Deus te abençoe nessa manhã. Você tem uma manhã abençoada, um dia abençoado. Amém? Deus abençoe.